Olá, investidor. Bitcoin segue em correção, chegando na casa dos 90 mil. Reservas internacionais de Bitcoin brasileiras. Mais países adotando a regularização de criptos. Notícias e as melhores análises do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir o like de vocês, tá? Que vocês curtam o nosso canal, que se inscrevam, que ativem o sininho e que comentem aqui embaixo, que peçam análises de criptos, qualquer coisa que vocês acharem interessante, recomendações, tá bom? Porque isso ajuda demais na divulgação do nosso canal. Mas bora lá, vamos falar primeiramente das notícias, como a gente faz diariamente, depois do gráfico, que é aquilo que a gente mais gosta. A primeira notícia que eu vou dar, eu achei ela muito legal, é essa daqui, tá? Essa matéria ela foi veiculada em diversos canais gringos aí de notícia, tá? Mas é um projeto de lei para criar reservas estratégicas de Bitcoin no Brasil, tá? Esse projeto de lei ele foi apresentado, na verdade, né? Ele ainda está nas etapas iniciais, mas ele foi apresentado pelo deputado Eros Ferreira Biondini. Para quem não sabe, ele é do PL de Minas, tá? Ele apresentou esse projeto de lei para a criação de reservas estratégicas em Bitcoin. Ele só foi apresentado, né, para que ele entre em vigor, ele vai ter que passar por todas aquelas etapas, desde a aprovação da Câmara, do Senado e depois para o veto ou sanção presidencial, né? O projeto de lei, na sua essência, né, pelo menos o que ele apresentou, seria a obrigação do governo em criar reservas estratégicas e soberanas de Bitcoin. Conforme o descrito, seria um projeto em que a aquisição seria planejada e gradual de criptomoedas, com um limite a 5% das reservas internacionais brasileiras, tá? Só para que a gente consiga mensurar o quanto seria esse 5% das reservas internacionais brasileiras, quando a gente entra no Bacen, tá? Esse dado ele é de hoje, tá? Eu acabei de gerar. Ó, para a gente ter uma ideia, as reservas internacionais brasileiras, né, estão na casa de 366 bilhões de dólares, ou seja, se o Brasil aprovar esse projeto, né, se ele passar aí pela Câmara, Senado e tudo mais, e se a gente adotar esse projeto de lei, com base nesses 366 bilhões, espera-se que o Brasil, em reservas internacionais de Bitcoin, tenha na casa de 18 bilhões de dólares, né? Ou seja, mais um país aí, tirando Estados Unidos, tirando tantos outros que estão adotando o Bitcoin como reserva estratégica. Isso é um sinal mais do que verde para a gente levar cada vez mais a sério, não só o Bitcoin, mas o universo cripto de modo geral, tá? Umas outras duas matérias que reforçam essa ideia de como o Bitcoin está forte, não só nos Estados Unidos com o Trump, né, com essa nova filosofia monetária, mas no mundo todo, tá? Essa notícia de hoje, tá? O Marrocos oficializou a legalização de Bitcoin, tá? Depois de ter banido o Bitcoin em 2017, tá? E para quem não sabe, o Marrocos é um país da África, um país mais fechado, né? Apesar de ele estar do lado ocidental do globo, eles não são tão abertos quanto outros países que tem ali na região, como o próprio Egito. A gente vê que o Marrocos é um pouco mais fechado e o Marrocos também está cedendo a toda essa questão das criptos como ativo e como uma moeda real, né? Como uma filosofia monetária real. Outro país que se junta ao Marrocos, é um país de peso, né? A gente sabe o quanto a Libra tem muito peso, é o Reino Unido, tá? Depois de tantos esforços, né, de várias entidades pró-Bitcoin, eles agora se comprometeram, né, que até 2026 eles vão começar a regularizar o mercado de criptomoedas também no país europeu, tá? Lembrando que a União Europeia, desde que saiu desde que houve o Brexit, né, que eles saíram da União Europeia, diversos problemas com a Libra e também com a economia inglesa passaram a acontecer, né? E muitas pessoas acreditam que o Reino Unido adotando o Bitcoin, ou melhor, a regularização das criptos, isso tende a melhorar até a economia, ou seja, mais um país, mais dois países fora o Brasil rumando aí para esse universo cripto e tornando ele mais profissional nos países, tá? Agora vamos lá falar de gráfico, que é aquilo que a gente mais gosta, né? Vamos começar falando do S&P. O S&P que no dia de hoje ele fechou aí com uma alta de 0,57%, tá? Ele fechou próximo do topo anterior, né? Não só isso, ele fez máxima histórica hoje, ele tá muito forte.
Para quem gosta de análise técnica, todo mundo que vendeu nesse topo aqui teve os seus stops acionados pelo candle de hoje, como quem vendeu no candle de ontem também teve os stops acionados. Apesar de o preço estar numa região de topo, né? Sempre que o preço chega nessas regiões de topo, ela é muito dúbia, porque ou o preço sobe muito porque ele acaba ativando os stops de todo mundo que vendeu ali, ou seja, todo mundo que vendeu vai recomprar acima quando o preço atinge essa região acima, que pode fazer um novo bull run, como também as pessoas que estão comprando, mas também quando ele chega numa região de topo é onde quem está esperando para vender também tende a vender, né? Pelo preço ter fechado nessa barra, eu não vou falar barra elefante, mas uma barra muito bonita, com fechamento na máxima, eu imagino que amanhã vai ser um dia em que o preço se mantenha nesse patamar ou que ele continue subindo, tá? Eu acreditar numa correção, pelo menos agora, eu não vejo, pode ser que aconteça, mas eu imagino que depois de toda essa alta, né? Olha, a gente teve um gap de fuga aqui, um gap de medida aqui, teve um outro gap de medida aqui perto desse topo, vai ter muita gente interpretando como gap de exaustão, pode até ser, mas eu imagino que o S&P ele vai continuar subindo. Para quem acredita que vai cair, ou para que eu mude essa minha opinião, seria importante que pelo menos ele perdesse a mínima do candle de hoje, porque aí a gente veria, né, um novo topo se formando. A partir daí eu acreditaria numa baixa, mas como está hoje eu acredito na continuidade da alta, ou seja, o que vai trazer todas as criptomoedas junto, tá? E o Bitcoin continua, né, naquela correção mais forte, né, mais abrupta, como todo mundo sabe. O Bitcoin que vinha subindo desde a eleição do Trump, né? E agora, depois que ele rompeu esse último topo, ele fez esses 4 dias de alta e depois ele consolidou um pouco e começou a cair. O Bitcoin agora ele está cotado na região de último topo, né? Quando a gente analisa a região de corpos reais, a gente vê ele aqui. É um ponto que, para quem acredita na alta, é possível de compra, tá? Apesar de que eu gostaria que o Bitcoin corrigisse um pouco mais, tá? Quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê isso fica muito mais claro, ó. Tá? O ideal aí para que a gente tivesse uma correção mais natural era talvez a gente ver o Bitcoin chegando aqui nos 38%, né, dessa pernada de alta, atingindo a primeira região de Fibonacci, ou até no topo anterior do semanal que foi rompido, né, que agora virou suporte. Então uma região ideal para o Bitcoin, para a gente esperar o Bitcoin, para a gente pensar em comprar, pensar em novas compras, né, sem muito calor, seria essa região aqui, pelo menos pelo gráfico semanal, mas quem está olhando pelo diário, eu consigo entender sim essa expectativa de alta, afinal ele está testando um topo anterior que foi rompido, né? Quando a gente analisa o gráfico de 1 hora, a gente não vê nenhum sinal de reversão, muito pelo contrário, né? Pelo gráfico de 1 hora, a gente consegue ver topos e fundos descendentes, o que fortalece essa ideia de correção de Bitcoin. Para quem acredita que ele vai começar a mudar, a gente só poderia ver uma mudança de padrão no Bitcoin acima dos 94.773. A partir daqui é que talvez o Bitcoin comece a responder com uma alta para quem sabe lá buscar a região de topo anterior, lá nos 98.900, ou até o topo histórico lá na casa dos 100 mil, tá? Mas antes disso eu acho muito difícil. Por enquanto é esperar, tá? Vender aqui não dá porque tá contra a tendência do gráfico diário e do semanal. Não só isso, ele acabou de chegar nessa região de suporte, né, que foi o topo anterior rompido. Eu acho que vender aqui é muito arriscado, né? Claro que quem é day trader, quem tem uma outra filosofia de trade pode até acreditar nisso, mas eu não vejo com bons olhos começar a vender agora e nem comprar antes dele mudar esse padrão, porque antes dele mudar esse padrão pode ser que ele caia muito mais, né? Uma coisa que a gente precisa ficar de olho, eu sei que tem muitos amigos que estão tristes porque devido a essa correção, né, teve muita gente que acabou comprando Bitcoin no topo, teve gente que pegou no 97, no 98, o Bitcoin começou a corrigir, mas eu peço para que os amigos tenham paciência, tá? O Bitcoin subiu muito, então é natural essa correção, a ciclicidade do mercado é algo que precisa acontecer para que a gente veja novos movimentos de alta, tá? O mercado ele não anda como todo mundo pensa, de uma forma linear, né? Ele não anda. Essa é a forma como o mercado anda, né? Muita gente pensa que o mercado anda assim, né? Que quando ele vai subir,
ele sobe de maneira direta, reta, né? Ele sobe assim, mas não, né? A forma como o mercado sobe, ele é assim, ó. Ele vai fazendo movimentos de impulsão e correção, impulsão e correção, impulsão e correção. Isso daqui que a gente está vendo agora, ó, nada mais é do que um movimento de correção dentro de um movimento de impulsão. O que quer dizer? Após esse movimento de correção, a gente pode ver uma nova impulsão, ou seja, podemos ver novamente um movimento desse lá para cima, que pode levar o Bitcoin na casa dos 105 mil dólares no mínimo. Ah, McVie, mas quando isso vai acontecer? É difícil a gente saber, é por isso que a gente tem que ficar olhando o preço, porque o preço dá sinais. O price action é que vai determinar para a gente qual vai ser o melhor momento dessa mudança de tendência, tá? Para quem tá descrente com Bitcoin, né? Para quem comprou e tá vendo aí ele perder valor nesses dias, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Esse daqui é o Chain Analysis, eu não sei se vocês conhecem, tá? Esse daqui é o termômetro dos países que estão adotando o Bitcoin. Isso daqui vem muito de encontro às três matérias que eu li hoje, tá? Tanto o Brasil adotando criptomoedas como reserva, quanto o Marrocos e o Reino Unido, né, regularizando, ou seja, tornando legal as criptomoedas. E quando a gente vê esse mapa, ó, a gente vê os países que mais têm adotado os Bitcoin no mundo, tá? Por que que eu acredito, e assim, depois que eu comecei a fazer vídeos, agora já vai um desabafo meu, pessoal, tá? Por que que depois que eu comecei a fazer vídeo, eu acho que eu passei a acreditar ainda mais no Bitcoin? Porque um dos preceitos da teoria de Dow é que o volume precede o preço, ou seja, o preço só anda onde tem volume. Até o ano de 2020, de 2021, a gente via muita pessoa física entrando em Bitcoin. De 2001, de 2002, na verdade, para cá, a gente passou a ver BlackRock entrando. Agora tem diversas empresas, né, adotando políticas de diversificação de investimentos em criptos. A gente está vendo países, por exemplo, o próprio Brasil, tá? Não só isso, quando a gente analisa um mapa, né, que são os países que mais têm adotado Bitcoin, a gente vê que os países que hoje mais têm Bitcoin, por exemplo, ó, se a gente olhar o Brasil, ele é o 10º no ranking de adoção de Bitcoin, mas não só Brasil, a gente tem, ó, Venezuela, que tem uma ideologia completamente diferente à ideologia que o Ocidente adota, que os Estados Unidos adota. Quando a gente pega a Índia, né, a Índia é um país oriental, mas ela tem muita influência ocidental devido à Inglaterra, né, por ter sido colônia há tanto tempo, mas a gente vê o Vietnã, que é um país que é comunista, e a gente vê ele em quinto no ranking, próximo dos Estados Unidos, que é um país mais capitalista do mundo. Então eu acho que a filosofia monetária das criptos e do Bitcoin, ela não é passageira, ela é algo que tá vindo para ficar, e não só isso, tá? Tem muita coisa, tem muita notícia, tem muito país, tem muita gente grande colocando dinheiro em Bitcoin. Eu acho muito difícil que isso seja devaneio, né? Que isso não vá trazer frutos para quem estiver acumulando não só Bitcoin, mas eu pelo menos, tá? Pessoalmente, eu acredito muito numa cesta de moedas, tá? Eu acho que a pessoa que tiver essa cesta de moedas, ela vai ter muito sucesso, porque isso tende a se valorizar muito. Eu fiz um vídeo, eu vou até deixar aqui no card, fiz um vídeo acho que no domingo, falando sobre a possibilidade de os Estados Unidos atrelar a moeda deles, a dívida pública deles, as criptomoedas, ou seja, uma dívida de 36 trilhões de dólares. Para que o Bitcoin chegue próximo disso, né? O market cap de Bitcoin agora, ele tá na casa, quer ver? Eu vou até abrir aqui para a gente ver. Mas o market cap de Bitcoin agora, ele não tá tão alto. Eu vou olhar aqui o ranking de ativos. Deixa eu pegar o ranking de ativos aqui. Ranking de ativos, ó, por market cap. Quando a gente analisa o market cap de Bitcoin, a gente vê que está na casa de 1,8 trilhão. Quando a gente analisa o ouro, está em 17 trilhões, ou seja, para que o Bitcoin realmente possa sustentar uma dívida norte-americana que está na casa de 36 trilhões de dólares, eu vou abrir aqui para vocês o US Debit. Para que o Bitcoin ele assuma essa posição, eu não acredito que vai ser só o Bitcoin, sendo bem sincero, eu acredito numa cesta de moedas, eu acredito muito em Ethereum, Solana, Bitcoin, PEP, BNP, eu acredito em XRP, eu acredito em Tron, sabe? Então eu acho que vai ser uma cesta aí de talvez umas 7 moedas que vai fazer com que
essa dívida pública americana aqui, eles consigam vincular essa dívida pública a essas criptomoedas, ou seja, a gente vai ver market cap aí do Bitcoin, muita gente, né, muitos analistas falam de ver o market cap do Bitcoin acima de 17 trilhões de dólares, que é o que o ouro está hoje. Hoje eu vi o Michael Saylor falando que ele acredita no Bitcoin valendo 13 milhões de dólares. Hoje o Bitcoin não chegou a valer nem 100 mil dólares, ou seja, isso daí 13 mil dólares é mais de... Se fosse 10, seria 1 milhão, né? 13 milhões, então seria 130 vezes o preço de Bitcoin hoje, ou seja, o que você colocar hoje em Bitcoin pode ser que um dia ele valha 130 vezes mais. Então eu acho que o Bitcoin ele não é um devaneio para quem tá perdendo dinheiro, tá? Agora, não tô feliz, legal, sai da sua posição, espera o preço se realocar de novo, mas entra, porque eu acho que quem não tiver no bonde das criptomoedas, esse bonde ele vai passar e vai ficar muita gente para trás, porque o futuro é promissor. Quando a gente vê muita gente com dinheiro, né? Quando a gente analisa e a gente vê governo norte-americano, empresas como Microsoft adotando, países relevantes como o próprio Brasil, muita gente deprecia muito o nosso país, mas nós somos estamos entre as 10 maiores economias do mundo, o maior produtor de comida do mundo. Quando a gente analisa uma Índia, quando a gente analisa Estados Unidos, quando a gente analisa a Rússia, que é um país extremamente grande, extremamente industrializado, um país que também se opõe ao Ocidente, quando a gente vê todos esses países juntos em prol de uma causa, pode ter certeza que ela não é perdida, tá? Eu imagino que o Bitcoin vem, ele veio para ficar, e de verdade, quem não tiver alguma coisinha em criptomoedas, eu acho que vai perder esse bonde, que vai ser o bonde da história monetária do mundo, tá? Então essa é a minha dica de hoje. Vamos voltar pro gráfico, eu não vou me estender muito, mas voltando ao Bitcoin, eu acredito que para quem quer comprar só após aqui os 94.700, tá? Antes disso eu acho besteira entrar. Eu passei muito tempo falando, eu vou ter que falar bem rapidinho das outras criptos, tá? Ethereum. Quando a gente vê Ethereum no dia de hoje, Ethereum fez uma correção, mas está consolidado. Não há muito o que fazer, tá? Para a gente pensar em compra em Ethereum, só o Ethereum passando dessa região aqui, ó, tá muito consolidado, só acima dos 3.534. A partir daqui seria um ponto ideal para a gente voltar a pensar em comprar. XRP também tá bem consolidado, né? Vamos olhar o gráfico diário. Tá numa correçãozinha, tá? O ideal pra gente ver uma alta aqui pela 1 hora, eu imagino que vai ser na máxima do candle de hoje. Para quem acredita em a gente voltar numa tendência de alta só após os 1,48 aqui, a partir daqui é que a gente, pode começar a pensar em novas compras. Solana corrigiu bem, né? Solana seguiu aí o exemplo de Bitcoin, Solana também, ó, tá numa tendência de alta muito forte, né? Tá perdendo o fundinho anterior que foi deixado aqui, não é um sinal tão positivo, tá? A gente sabe que nas tendências de alta o fundo anterior tem que respeitar o topo anterior. Aqui ela já furou um pouquinho esse topo anterior, mas nada que mude a tendência, tá? Pra gente pensar em possíveis altas de Solana só após o preço romper pelo menos essa região aqui dos 230 e 240, tá? A partir daqui é que a gente pode pensar numa alta. Dogecoin hoje fez uma correção mais expressiva, assim como o Solana, ele furou, né, o topo anterior, né? Tá aqui, mas não chegou a tocar o último fundo. Tá bem forte ainda, mas para pensar em comprar só lá acima do 0,40 é melhor esperar. Lembrando que tudo que a gente fala aqui não é recomendação de compra ou venda, tá? Tanto que aqui embaixo no card passa, né? Falando que são apenas recomendações no sentido de estudo, né? E não recomendação de compra ou venda. São estudos, né? A gente trata disso como estudo, né? Pepe também está numa correção mais forte. Pepe que estava corrigindo dentro desse candle, agora a gente já começa a ver topos mais baixos, né, com fundos mais altos. O Pepe começa a triangular aqui numa região para pensar em comprar só se o preço ultrapassar essa região aqui dos 22, então nada por enquanto.
Cardano tá bem forte, tá? Tá fazendo um candle bonito, tá fazendo um preço de fechamento de reversão, tá fazendo um David Landry para quem gosta, tá talvez fazendo um trap na média móvel de 9, tá? O que é um sinal bem altista. Quando a gente analisa o gráfico de 1 hora, só pra gente ter ideia, a gente vê que no gráfico de 1 hora ele já tá pivotando, né? Já tá pivotando no gráfico de 1 hora. Não só isso, ele também já furou o próximo topo. O ideal seria ver o preço se distanciar um pouquinho numa nova correção aqui. Seria o ideal para pensar numa compra, tá? Então a gente precisa esperar um pouco mais. Binance. Binance fez uma correção um pouco mais forte, está chegando no topo anterior, mas está consolidado, tá? Difícil de operar aqui dentro dessas consolidações. Vamos voltar para o diário. Difícil operar, o ideal é esperar o preço sair desse caixotinho que ele entrou. Lá na casa dos 664 para cima, é que seria interessante começar a pensar em venda, até porque tem 2 topos anteriores aqui consecutivos. E a nossa última moeda é Tron. Tron também, Tron tá muito parecida com Doge, ó. Furou, não, nem tanto Doge, tá mais parecida com Pepe, ó. Furou o topo anterior, tá? Não, na verdade, Tron tá bem mais bonita. Ela tá parecida um pouco com Pepe, não. Tá parecida um pouco até com Cardano. Tá um pouco mais fraca que Cardano, mas tá muito bonita. Mas para que a gente pense em comprar de novo, só acima dos 0,20, tá? Antes disso daqui é loucura. Meus amigos, mais uma vez eu gostaria de agradecer por terem ficado até aqui. Eu esqueci de falar lá no início do vídeo, para quem tem dúvida de como comprar e vender criptomoedas, tá? A gente tem o vídeo mais completo do YouTube que eu fiz usando uma conta na Binance. Eu ensino você a abrir a conta, a aportar capital, fazer compra, fazer a primeira venda, a converter o seu dinheiro e depois a resgatar esse dinheiro, tá? Eu vou deixar aqui no card. E é isso, amigos, tá? Mais uma vez eu gostaria de pedir que vocês dessem um like em nosso vídeo, que se inscrevessem em nosso canal, tá? Porque o apoio de vocês é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.